Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 10, questionário. Nesta aula, iremos fazer uma avaliação desta primeira aula. Vamos lá? Primeira pergunta: como é gerada a eletricidade estática? Item A: esfregando dois corpos não metálicos um com o outro. Item B: esfregando cobre e aço um com o outro. A resposta certa é o item A: esfregando dois corpos não metálicos um com o outro. Passemos então para o item 7. Item 7. A resposta certa para a pergunta no item 1 é A: a eletricidade estática é obtida esfregando corpos não metálicos um com o outro. Próxima pergunta: qual das seguintes afirmações está certa? Item A: elétrons são partículas formadas pela combinação de meson e pion. Item B: elétrons não podem ser divididos em partículas menores. A resposta certa é o item B: elétrons não podem ser divididos em partículas menores. Passemos então para o item 12. Item 12. A resposta certa para a pergunta no item 7 é B: o elétron pode ser considerado como uma partícula que não pode ser dividida. Próxima pergunta: a gasolina ela é formada pela combinação de uns certos números de elementos químicos. A menor partícula na qual poderia ser dividida a gasolina e ainda reter todas as características é conhecida. Item A: um átomo. Item B: uma molécula. A resposta certa é o item B: uma molécula. Passemos então para o item 19. Item 19. A resposta certa para a pergunta no item 12 é B: a gasolina é um composto. Um composto é produzido pela combinação química de dois ou mais elementos químicos. A menor partícula de um composto, que possui todas as propriedades deste composto, é conhecido como molécula. Próxima pergunta: um átomo de hidrogênio, o elétron desloca-se em volta do próton a uma velocidade elevadíssima. A razão pela qual o elétron não voa para o espaço é porque: item A: não tem peso suficiente para soltar-se. Item B: está eletricamente atraído pelo próton. A resposta certa é o item B: está eletricamente atraído pelo próton. Passemos então para o item 6. Item 6. A resposta certa para a pergunta no item 19 é B: existe uma atração elétrica entre o próton no núcleo e o elétron em órbita. Esta atração deve-se ao fato de que possui cargas opostas. Próxima pergunta: um acúmulo de elétron num ponto é chamado: item A: uma carga negativa. Item B: 1 ampere de corrente elétrica. A resposta certa é o item A: uma carga negativa. Passemos então para o item 16. Item 16. A resposta certa para a pergunta no item 6 é A: uma carga negativa pode ser definida como um acúmulo de elétron em algum ponto. Próxima pergunta: qual das seguintes afirmações está certa? Item A: o centro de um átomo é chamado um núcleo. Item B: o centro de um átomo é chamado um nêutron. A resposta certa é o item A:
O centro de um átomo é chamado um núcleo. Passemos então para o item 5. Item 5. A resposta certa para a pergunta no item 16 é A. O centro de um átomo é chamado núcleo. Próxima pergunta. Baterias chumbo-ácido são usadas no sistema elétrico dos automóveis. As placas da bateria, elas são feitas de chumbo. Qual das seguintes afirmações está certa? Item A. O chumbo é um dos elementos básicos do universo. Item B. O chumbo é um metal formado pela combinação de cobre e ferro. A resposta certa é o item A. O chumbo é um dos elementos básicos do universo. Passemos então para o item 11. Item 11. A resposta certa para a pergunta no item 5 é A. A tabela periódica, ela mostra que o chumbo é um dos elementos básicos do universo. Próxima pergunta. O que é um elétron? Item A. Uma partícula carregada negativamente. Item B. Uma partícula carregada positivamente. A resposta certa é o item A. Uma partícula carregada negativamente. Passemos então para o item 4. Item 4. A resposta certa para a pergunta do item 11 é A. O elétron é considerado ser uma unidade negativa básica de carga. Próxima pergunta. Qual das seguintes afirmações está certa? Item A. Cargas iguais atraem-se. Item B. Cargas iguais repelem-se. A resposta certa é o item B. Cargas iguais repelem-se. Passemos então para o item 9. Item 9. A resposta certa para a pergunta do item 4 é B. Uma das coisas mais importantes que você aprendeu nesta lição é cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Próxima pergunta. O que pesa mais, o elétron ou o próton? Resposta: o próton. Passemos então para o item 20. Item 20. A resposta certa para a pergunta do item 9 é o próton. O próton pesa cerca de 1850 vezes mais que os elétrons. Como veremos numa das próximas aulas, o elétron mais leve é o que se desloca com uma corrente elétrica. Muito bem. Você completou agora as perguntas de revisão programada. O próximo passo vai consistir em pôr algumas dessas ideias em prática, através de experiências de laboratório. Então, até lá!